Olá, eu sou Vilmar. Eu sou a Aline, nós somos especialistas em saúde da mulher e no Descomplicando Saúde da Mulher a gente traz assuntos sobre esse tema de forma descomplicada, holística e sempre educativa, lembrando que de forma alguma isso substitui uma consulta médica. Então, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma queixa, tem que procurar um especialista. E no Descomplicando a Saúde da Mulher de hoje, nós vamos trazer um tema muito importante e que toda mulher deve se preocupar, que é: quero me engravidar. Decidi, vou engravidar. Tenho que me preparar para isso? Aline, eu sei que você é especialista e além do mais está grávida. Estou Tem que grávida. se preparar? Gente, ótima pergunta, né? A gente chama isso também de aconselhamento pré-concepcional, ou seja, aquela paciente que está querendo engravidar, ela vem conversar com a gente para ver se precisa fazer alguma coisa. E é uma avaliação importantíssima, porque são nessas avaliações, que pode ser uma, podem ser várias, isso pode ser uma discussão ao longo de algumas consultas, porque a paciente pode não acordar de um dia para o outro com a certeza de querer engravidar, mas fala assim, estou me programando para engravidar daqui tanto tempo. Então, a gente já vai abordando. Por quê? É muito importante para a gente avaliar essa paciente, esse casal, se tem algum risco para eles, se tem alguma coisa que a gente precise talvez manejar ou equilibrar ou resolver antes dessa possível gestação para dar a melhor chance possível para a gente ter um ótimo desfecho gestacional, um desfecho obstétrico, ou seja, que a paciente consiga engravidar e que essa gestação chegue a termo, chegue aí aos seus 9 meses e a gente tenha uma criança saudável ao final dessa gestação. Então, sim, né, gente, o ideal é que as gestações sejam planejadas e passem por essa avaliação pré-concepcional. A gente tem aí em torno de 200 milhões de gestação ao ano, metade delas não são planejadas. Então, quando a gente tem uma gestação não planejada, a gente acaba perdendo, às vezes, uma janela de oportunidade para fazer tudo isso. E isso também pode ter um impacto direto na gestação, porque se eu conseguir manejar algumas alterações, eu diminuo o risco dessa gestação, eu diminuo o risco de ter alguma alteração nessa gestação. Então, o planejamento é muito importante. E o que a gente vai perguntar? O que a gente vai conversar? Primeira coisa, a gente tem que lembrar que é o casal que vai ser avaliado, não é só a mulher, não é só essa paciente, porque a gestação, ela vai levar em consideração a saúde do casal, porque é o material genético dessas duas pessoas que vai estar envolvido. Então, eu quero ir lá ver com esse casal como que está a saúde deles como um todo. Tenho algum problema de saúde? Se eu tenho diagnóstico de algum problema de saúde, eu estou controlando esse problema de saúde de forma adequada ou não? Se eu não tenho nenhum problema de saúde diagnosticado, será que não é interessante eu fazer meus exames de rotina e ver se está tudo adequado ou não? Eu tive uma paciente que, quando não estava conseguindo engravidar, estava tentando, o marido foi fazer exames e estava com a tireoide completamente alterada e teve que aí passar com o endocrinologista, manejar, e isso auxiliou. Mas isso é um exemplo muito pontual, muito simples, é só para vocês terem uma ideia da importância da gente fazer esse planejamento, se organizar e passar por essa avaliação. Outra coisa, conhecer o histórico dessa mulher, tá? Já teve alguma gestação antes, não teve? Já teve alguma complicação em gestações anteriores que a gente precise ficar atento que possa acontecer dessa vez também? Conhecer os hábitos desse casal, será que eles ingerem álcool? Se eles fumam, ingerem alguma droga recreativa, isso tudo também influencia na qualidade dos gametas e, consequentemente, pode impactar nessa gestação que eles estão tão desejosos. Então, todas essas informações são importantes. Então, eu preciso fazer uma consulta com um questionário detalhado sobre a vida desse casal, para entender um pouquinho mais sobre eles e talvez identificar fatores que possam trazer ou alguma dificuldade para engravidar ou até mesmo algum risco para essa gestação futura. Outra informação importante, o histórico familiar desse casal. Então, conhecer se existe a prevalência de alguma doença nessa família que possa ter um cunho genético e que eventualmente a gente possa passar para os nossos filhos. Então, conhecer, avaliar se eu preciso, às vezes, passar com um especialista, um geneticista, fazer um aconselhamento genético antes de engravidar. São todas situações que são muito importantes e que vão ser avaliadas justamente
nessa consulta, nessa avaliação pré-concepcional. Outro ponto importante, status vacinal daquela mulher, e agora é mais a mulher mesmo, porque a gente sabe que existem vacinas que são muito importantes da gente deixá-las em dia, mas nem todas podem ser tomadas quando grávidas. Então, se a mulher ainda não está grávida, dá tempo de eu atualizar todo o calendário vacinal para ela estar completamente protegida durante a gestação. Se porventura eu tenho uma gestação que não foi planejado, não foi feito esse planejamento, na gestação a paciente pode ficar exposta a alguma patologia e não poder fazer a vacina porque ela está gestante. Temos vacinas seguras de serem feitas na gestação, que é excelente, mas tem algumas que são importantes e quando desatualizadas eu não posso realizar na gestação, então eu perco essa janela de oportunidade. Outra coisa importante também que a gente vai avaliar nesse período, questão de peso. Então, assim, em que situação de peso a paciente vai entrar nessa gestação? E quando eu avalio isso, eu quero realmente avaliar se ela está num estado de um peso ideal, se ela está num sobrepeso, num baixo peso, numa possível obesidade. Por quê? Porque o ideal é que ela esteja próximo ou no seu peso ideal para engravidar, para eu minimizar o risco de complicações na gestação, como diabetes gestacional, risco de ter alterações pressóricas na gestação, e também já orientar essa paciente sobre quais são os ganhos de peso esperados e ideais para aquela paciente. Então, a gente fala, brinca-se muito, né? Estou comendo por 2, tudo, mas falando a verdade, a gente não está comendo por 2, porque o bebezinho, ele só chega nos seus 2, 3 quilos lá próximo do 3º trimestre. Então, a maior parte da gestação, esse bebê ele é muito pequeno, você não está alimentando um pratão para ele. Então, a gente tem que ter controle no ganho de peso. O ganho de peso exacerbado também vai influenciar no mal-estar da paciente. Ela vai sentir mais dor, mais desconforto, falta de ar, vai conseguir dormir não tão bem, vai ter mais sintomas gastrointestinais como azia, desconforto, pode ter mais náusea. Então, assim, a gente saber orientar e acertar as expectativas antes mesmo da mulher engravidar, ela já se prepara psicologicamente e fisicamente para essa gestação. Lembrando que a gestação ela é maravilhosa, mas é uma mudança muito grande no organismo da mulher. Então, existem muitos sintomas que ela pode vir a ter que são habituais da gestação, mas não são agradáveis. Então, a gente também alinhar essas expectativas, orientar, tirar as dúvidas que esse casal possa ter em relação a esse momento é muito importante. E mais importante ainda, aconselhar o parceiro, a parceira, quem é a pessoa que vai ser o apoio dessa gestante. Porque as mudanças físicas e hormonais não são brincadeiras, e agora eu falo por experiência própria. Então, você ter alguém que esteja lá presente, que entenda o que está acontecendo e que esteja para apoiar a sua gestante é muito importante. E a gente pode orientar isso já antes da gestação. Também é importante entender se esse casal está fazendo uso de alguma medicação, especialmente a mulher, para algum problema de saúde, se essa medicação ela é compatível com uma mulher que está tentando engravidar e eventualmente com a gestação, ou se a gente já tem que modificar essa medicação, que também não tem problema. Vamos falar um pouquinho de alguns casos específicos. Mulheres que foram submetidas a cirurgias bariátricas, especialmente bypass, que é a cirurgia desabsortiva. É orientado que elas esperem aí entre 12 e 24 meses antes de engravidarem, tá bom? Para ter um resultado mais aceitável. Outra coisa, se a mulher já engravidou uma vez, existem também períodos interpartais, ou seja, o tempo entre uma gestação e a outra, entre um parto e outro, que a gente orienta as nossas pacientes, porque você engravidar muito próximo da sua gestação anterior, dependendo do tipo de parto, especialmente se for se tivesse sido um parto cesáreo anterior, aumenta o risco de você não só não ter um desfecho legal dessa gestação, ou seja, essa gestação não ir adiante, como aumenta o risco de fazer uma ruptura desse útero. Isso é só um risco aumentado, gente. Não fiquem desesperados. Ai, mas eu engravidei muito perto do meu filho anterior. Meu Deus, ele estava sob risco. Deu tudo certo? Que bom. Mas a gente tem sim um intervalo ideal. A gente pede para esperar pelo menos 6 meses do seu último parto antes de começar a tentar e que a distância entre um parto e outro seja em torno de 18 meses para a gente minimizar esses riscos. Não quer dizer que não possa nascer antes desse intervalo.
e ter dado tudo certo, graças a Deus, tá bom? Nós também avaliamos aqueles pacientes como um todo, então a gente procura no rastreamento que eu comentei lá atrás, doenças sexualmente transmissíveis, orienta abandono daqueles hábitos que eu comentei, então se fuma, se bebe, parar, principalmente para a gente poder ter uma melhora na qualidade aí dos seus gametas e a paciente ter uma gestação adequada. E para a mulher que vai tentar engravidar, a gente já aproveita também essa consulta para orientar sobre ela avaliar melhor seu ciclo menstrual, sinais que ela pode ficar atenta, que demonstrem que ela está no período ali próximo de ovular, para poder também direcionar aí quando vai ter relação, para poder engravidar. Então, essas seriam algumas informações importantes a serem colhidas e avaliadas. E claro, gente, a gente já falou muito aqui, atividade física, uma alimentação equilibrada, tudo isso vai ser muito importante para a questão de manter peso, para a questão de manter uma qualidade adequada dos seus gametas, manter uma menstruação regular e, consequentemente, uma maior chance de você engravidar. E a gente também é recomendado a suplementação com ácido fólico para todas as pacientes que estão tentando engravidar, pelo menos aí de 2 a 3 meses antes da gestação, da concepção, que é uma suplementação super importante para a gente evitar algumas malformações do fechamento do tubo neural. Então, é uma suplementação que quando eu vou ter uma gestação planejada, eu consigo iniciar e realizar no tempo ideal antes da concepção. Então, acho que é isso. Falei muito, né? Ai, desculpa. Gente, por mais que você tenha falado muito, quase tudo, gente, isso não substitui a consulta. Tem que fazer a consulta pré-concepcional. Exatamente. Aqui eu só dei uma delineada para vocês entenderem qual é a importância de talvez eu me planejar e me programar. Mas isso daqui não substitui uma consulta, não. Ainda mais porque eu falo mais na consulta do que aqui. Então, isso imagina mesmo. só. A consulta demora 1 hora. Acho que vai contar 15 minutos. Exatamente. Então, aí, podíamos ir aos 3 pontos-chave, não? Podemos, vamos lá. Então, os 3 pontos-chaves. É recomendado, então, que haja uma avaliação pré-concepcional do casal. A suplementação com ácido fólico é essencial, então não pode esquecer de realizar a mesma antes da concepção. E além de todas as dúvidas e orientações médicas, é também importante entender o contexto social desse casal e sanar as dúvidas que eles possam ter em relação a esse período tão importante. Ótimo, Aline. Creio que depois desse vídeo, todas as mulheres vão fazer a sua consulta, todos os casais, vão fazer a sua consulta pré-concepcional. Exatamente. Gente, se vocês estão gostando do conteúdo dos nossos vídeos, não deixe de se inscrever no canal, de dar o like, acionar o sininho e também, Aline, não deixem de deixar os comentários aqui embaixo, sugestões, elogios, dúvidas, quiser contar algum relato de vocês, para a gente também saber se vocês estão gostando ou não e orientar, às vezes, possíveis temas dos próximos vídeos. Obrigado, gente. Até mais. Até, tchau. tchau.